Salve, Fartano, olha só, quando você trabalha com a matéria informática, você tem que ter uma noção muito grande e extremamente importante de alguns conceitos simples. Mas conceitos simples que fazem parte do dia a dia de tal modo que eles passam tão impercebíveis, tão batido, que você acaba achando que é tão natural, pô, mas eu nem prestei atenção nisso, pra que olhar dessa maneira? As provas olham. Então por isso que eu preciso da sua atenção para entender, claro, alguns conceitos novos de certa forma para você e outros que já são aí implícitos no seu dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é dentro do universo de computação, você tem aí a parte física dos computadores e você tem a parte lógica, a parte do software. E é nessa parte que nós vamos olhar agora, falar do software. Então, quando primeiramente a gente olha para um programa, o que é de fato um programa de computador? Inicialmente o programa ele vai ser um arquivo escrito, né? É como se fosse um arquivinho de texto, um bloco de notas, pode ser escrito ali também, sim, só que, é claro, tem o seu formato específico, é a extensão do arquivo, mas ele começa dessa maneira, um texto. Só que esse texto, na verdade, é o programa, são instruções, são conjuntos de regras, operações que devem ser executadas, e você escreve esse conjunto de regras com uma linguagem própria. É aí que nascem, né, as chamadas linguagens de programação. E ela toma essa ideia de linguagem de programação porque é simplesmente uma maneira de se comunicar com o software. Nós, os humanos, usamos a nossa, e cada país, até mesmo região do país, a gente tem dialetos, formas diferentes de se comunicar. Há algumas expressões idiomáticas que em determinada região do país você entende, outra você não entende. Algumas são mais chamativas, outras você fica na dúvida o que acontece. A mesma coisa existe dentro das linguagens de programação, tanto que se estuda a parte de linguagem natural para falar a respeito dela. E aí, quando você trabalha com uma linguagem de programação, existem inúmeras formas e linguagens, cada qual com as suas regras de escrita, que nós conhecemos como sintaxe dentro da linguagem portuguesa. A ideia de como você vai escrever a coisa. Legal. Mas o que nós precisamos entender por hora? Imagine que um programa foi escrito numa linguagem própria de programação e que ele tem todas as suas regras corretas, ou seja, ele está sintaticamente correto e também tem a parte semântica que ele vai analisar. Está funcionando bonitinho, está escrito, está certo, ele vai funcionar. Mas é aí que a gente tem que entender quais partes, como ele vai funcionar. Existem duas formas básicas para que você desenvolva o seu software, duas linhas básicas de programação. Tá, a gente não vai entrar no mérito da programação em si, mas entender um conceito fundamental que é como um programa ele apresenta-se para o usuário e um problema que existe aí no universo teórico e prático apresentado nas provas. Olha só. Primeiramente, a gente pensa assim, olha, eu escrevi o programa, então a gente tem aqui o que a gente chama de código-fonte. Então, você escreveu esse programa, você tem esse código-fonte. Eu peguei aqui duas situações, tá? Dois códigos-fonte. Então, é o código. Ele tem ali comandos, if, then, else, você tem comandos de ação, comandos de decisão, laços de repetição, são os comandos de uma linguagem de programação tradicional. Aí você tem duas situações. Uma delas, você pega esse arquivo de texto e vai entregar ele para um programinha específico. Então já é um programa? Já é um programa. Esse programa específico chama-se compilador. Ele é um transformador de código. A função do compilador é essa, é transformar. Ele vai pegar esse código-fonte que estava ali escrito de uma maneira que até certo ponto nós, como usuários, conseguimos entender o que estava escrito, que era uma linguagem de programação. Então, se eu entendo, conheço aquela linguagem, eu sei ler aquele código. Muito bem. Então, ele pega esse código e ele vai transformar esse código no que a gente chama de executável. Cuidado com o executável para não confundir com o tipo de arquivo apenas. Quando você olha ali dentro do Windows, você está habituado a falar, um arquivo .exe. Pois é, mas não é esse o aspecto de um executável. Executável é qualquer programa, qualquer estrutura que eu, ao abrir ele, pensando dessa maneira, ele vai ter a sua rotina de execuções. Ele vai fazer um conjunto de tarefas sem que eu necessariamente precise intervir junto a ele. Então ele vai executar. Diferente de um arquivo que você cria e vai alimentando ele, você vai produzindo, colocando conteúdo. O executável ele já tem as suas rotinas e tarefas prontas. Então eu tenho vários tipos de arquivos, extensões para ser um executável. O .exe é o mais popular no Windows. Mas se você for para o universo Linux, o mais popular é o .bin. Mas não são os únicos. No Windows, .com, .bat são também extensões usadas em arquivos executáveis. O que interessa é que esse executável ele pode ser tomado como uma caixinha preta. De que modo? Você olhando para ele, se tentar abrir ele num bloco de notas,
não vai fazer sentido, são vários códigos, comandos, porque na verdade ele vai estar numa linguagem mais próxima ao computador, o que a gente chama de linguagem de máquina. E aí é o computador que vai entender. O humano vai ter muita dificuldade para entender de fato o que tem ali, mesmo que ele conheça a estrutura. É essa a intenção mesmo, é fazer a transformação. E olha o que acontece, esse código-fonte não precisa mais acompanhar. O executável por si ele existe, ele não precisa ter as duas coisas juntos. Diferentemente de quando a gente pega a outra possibilidade, a outra situação. Que é quando você pega o código-fonte e você tem o interpretador, que é a coisa que vai ler ele diretamente. E ao ler isso, ele já vai produzir resultado. Então quem produz o resultado na primeira situação era o executável, ele vai produzir resultado para o usuário. No caso do interpretador, é o interpretador que já lê o arquivo ali de texto e apresenta o resultado para o usuário. Ou seja, o código-fonte, de um certo modo, ele tem que estar aberto, eu tenho que ver esse código, porque eu vou, conforme lendo, vou apresentando os resultados. Um exemplo muito tradicional dessa situação é você agora assistindo essa aula. Você está acessando um navegador web, e ao navegar ali você tem essa estrutura. Claro, você pode estar usando o nosso app específico, mas pensa na situação do navegador. Procure acessar lá, até mesmo o celular, mas é mais complicado, o celular tablet, usar teclas de atalho. Mas quando tiver oportunidade, olhando dentro do computador, vai lá e usa a tecla de atalho Ctrl+U em qualquer página aberta na internet. Você vai estar vendo ali o código-fonte do site. Você vai estar lendo justamente essa ideia, porque os navegadores são interpretadores de código. Ele pega aquele conteúdo escrito, no caso em HTML, e ele vai ler e vai apresentar aquele resultado multimídia que você conhece. Ele está interpretando esse código. Essa é uma das formas de você ter programas. É aí que está o ponto. Nós, tipicamente, vamos considerar e vamos olhar mais atentamente para a primeira situação. Mas entenda que a segunda também é viável. Por que eu tento deixar a segunda situação um pouquinho mais de lado? O fato de você acessar um site é um programa? Bom, para nós, na visão geral da maioria das questões de concurso, a menos que ela especifique todo um contexto, você vai entender que site não é um programa. Ele é apenas um site. Mas se você for olhar, ele é um programa, só que ele é um programa que vai ser executado no lado do servidor e só apresenta o resultado para o usuário. O usuário, então, ele já pega a coisa pronta, ele não está usando um programa de fato, ele não está sendo processado, executado no computador dele. Ele só está acessando uma resposta, um resultado que foi produzido por, de fato, um programa. Então começa por aí essa distinção. Mas quer dizer, então, que eu posso falar que eu tenho uma programação web? Sim, mas como falei, só se a questão for muito específica nesse cenário, que são raras as situações como essa. No geral, a gente vai estar considerando o caso primário. A ideia de um código foi escrito, um software, foi compilado, gerou seu executável, e é basicamente com esse executável que a gente está trabalhando, que o usuário vai utilizar dentro do seu cenário. Legal. Agora acontece que nós temos vários tipos de software que podem ser apresentados. Então, primeiramente, o que a gente vai observar? Os níveis dessas situações. As provas não vão querer que você decore, olha, são tipos de software A, B, C, D, E. Raramente vai aparecer uma situação como essa, pode aparecer sim, uma prova de múltipla escolha, mas é uma questão muito simples. Ela não quer que você decore, até porque existem situações e situações. Nós vamos ver aqui exemplo de um elemento que é tanto um tipo quanto outro tipo de software. Então a gente tem que ter esse cuidado, quem entra e onde ele entra. Então vamos pegar aí primeiramente o firmware. O firmware é um tipo de software e já traz um nome diferente para o seu universo, para o seu contexto. E esse nome chama atenção, né? Porque é algo que você nunca viu, né? E esse carinha, ele tem uma função muito específica. E é aí que a gente começa a olhar. O que é o firmware? O firmware, ele é um software que ele é gravado dentro de uma peça. Então, se você pegar uma peça, um dispositivo, um hardware, ele vai ser colocado lá dentro. Pensa assim, o hardware, ele tem as suas tarefas, ele tem as suas execuções que ele consegue fazer. Só que, se eu limitar ele, for querer fazer, limitar não, né? For querer colocar tudo dentro do hardware, para que ele execute todas as tarefas, ele vai ficar muito extenso, vai ficar muito complexo. Então, de um modo a simplificar mais esse hardware, a gente tenta colocar tarefas mais genéricas nele, e aí a gente coloca uma ferramenta na forma de software, uma estrutura dentro desse hardware, para controlar ele, para dizer como usar cada recurso que ele possui ali dentro. Então é justamente um software que vai estar controlando a peça por dentro, dizendo como ela vai funcionar de fato a partir dos recursos que ela possui fisicamente. Então esse é o firmware. Então ele está dentro do dispositivo, ele vai ser colocado. E aí tem duas situações. Esse firmware, ele normalmente já vem de fábrica. Então quando você compra um dispositivo, ele já está gravado lá dentro.
Existem, então, uma outra situação, aqueles modelos que podem ser colocados posteriormente. Ou seja, você compra a peça e aí você fala, ah, não, agora eu quero colocar este firmware ou quero colocar outro, ou ainda atualizar o que já existe. Isso, se é atualizável ou não, se veio já gravado ou posso gravar depois, depende lá dos tipos de memória, RAM, ROM, PROM, EPROM, depende daquela situação. Agora, o que nos interessa em relação ao firmware é, eu tenho ele ali dentro da peça. Então ele é inerente à peça. Ele é algo que já veio vinculado e dentro dela, na regra geral. O que nós temos que ter cuidado com esses dois carinhas? O firmware mais importante para nós, dentro das provas de informática, é o BIOS. Mas você vai perceber que tem vários editais que trazem o Android também. E aí um cuidado, o Android ele é um sistema operacional também, assim como é um firmware. BIOS é um sistema operacional? Não, o BIOS não é um sistema operacional. Então tem que ter um certo cuidado. Não são categorias mutuamente exclusivas aqui. Simplesmente ele se enquadra porque possui características que apresentam isso. Então, primeiramente, a ideia do firmware é o que nos interessa e os dois exemplos que mais são relevantes. Então o firmware ele vai estar gravado na peça de tal modo que, quando ele for desenvolvido, ele é específico para aquela peça. Então ele vai ter uma vinculação direta com ela, sim. Tanto que, vamos pegar aí um exemplo dos celulares mais antigos, tá? Lembra aqueles celulares Galaxy da Samsung, que foram os que mais popularizaram aí de modo geral? Por que eu estou usando a Samsung? Por conta do Android. E aí você tem lá o Android como um sistema operacional desenvolvido pelo Google. E esse sistema operacional, ele é feito para dispositivos portáteis. Hoje, em celulares e tablets, é comum você ver isso, mas também em smartphone. Então o Google desenvolve o Android puro. Só que você não consegue pegar de cara esse Android puro e já colocar dentro do seu celular. Ele precisa ser adaptado à peça, ao modelo. Tanto que, quando você pega um celular, se você pegar um celular que está ainda num modelo de venda, está ali sendo vendido constantemente, é algo que está na prateleira, está lá no interesse de venda da loja, ou melhor, do fabricante, ele tem atualizações do Android. Então você vai dizer, meu celular comprei o celular hoje, ele ainda está vendendo bem, ele vai ter as atualizações das novidades. O Google lança uma nova versão, o fabricante, Motorola, Samsung, etc., eles vão lá, Xiaomi, eles vão lá e pegam aquela versão, adaptam ao seu modelo e disponibilizam para você essa atualização. Agora, a partir do momento que o seu celular não é mais vendável, não é mais o interesse daquela empresa, daquela marca vender aquele aparelho, quando ela simplesmente lança uma novidade do Google, lá sai, nova versão do Android, a empresa fala, para esse modelo não precisa atualizar. E aí você fica ali com o seu celular sem atualização. E até uma jogada de marketing. Por quê? Com o interesse de pegar novas versões do Android, eu quero um Android novo, que ele tem um novo recurso, tem uma nova funcionalidade, os usuários acabam trocando o celular para encontrar o Android mais recente. É aí que está, essa jogada casada. Mas cuidado, uma coisa é o sistema, outra coisa é o hardware que você está adquirindo. O que acontece é justamente isso, a dependência do fabricante por conta dessa especificidade para a peça. Pegando aí justamente o modelo Galaxy, pega lá o S5. Você não tem só o modelo do S5. No teu material, coloquei ali uma listinha de alguns dos modelos, são vários outros. Algumas variantes. Tem o S5 Plus, tem o S5 LTE, tem o LTE-A, tem o LTE dependendo da largura de banda que você está trabalhando, submodelos. Então você tem aí muitos modelos. É o chamado SKU do seu celular. Se você for ali no seu celular, se for Android, você vai lá dentro das configurações, status do aparelho, às vezes vai ter escrito até como firmware, e aí aparece lá o Android, aí você tem a versão dele e tudo mais, e pode ver se tem atualizações disponíveis. Mas ali o que você vai perceber é justamente isso. É um SKU, é um modelo específico do seu celular. Por quê? Você pode instalar no celular um Android mais novo, mesmo que o seu fabricante não tenha feito a devida atualização. Quando o Google fez o projeto, ele simplesmente falou, gente, estou fazendo o projeto original, novo, branquinho, só que tá a base. O fabricante tem que adaptar para os seus aparelhos, ok? Com esse problema de mercado comercial, simplesmente o Google não entra na briga. Fala, deixa aí o fabricante que se entenda com o cliente. Aí um grupo falou, peraí, nós queremos manter os celulares antigos atualizados, até por uma questão de segurança, como é que a gente faz? Aí surgiu o projeto Cyanogen e alguns outros projetos paralelos, mas o que teve maior expressão foi o Cyanogen. Aí esse cara acabou morrendo, né? Esse projeto não vingou por conta de falta de algumas contribuições da sociedade, muita gente copiando o projeto e saindo aí reemplacando, né? Tipo,
Peguei o projeto, fui lá, coloquei uma outra cara, vesti de um outro jeito e vendi, né? Disponibilizei no mercado, simplesmente sem dar os devidos créditos ao original. O que acontece? O projeto, então, meio que não deu mais continuidade. Aí você tem um outro projeto, o Lineage, tem no seu material link e tudo mais, se você quiser dar uma olhada. Você vai chegar lá e vai pegar o modelo do seu aparelho, um SKU ali que eu falei, e aí você pode baixar e instalar o Android mais recente atualizado para ele. Ok, só que você tem que pegar o modelo certinho. Por quê? Você vai pegar alguns modelos que, pô, meu celular tem acelerômetro, outro não tem. Um tem giroscópio, outro não tem. Um tem, sei lá, GPS, outro não tem. Um tem 2 câmeras, outro tem 3, outro tem 5, sei lá. A ideia, justamente, é que você tem que pegar o modelo exato. Por quê? Ele tem as adaptações necessárias para poder usar aqueles recursos. Então o firmware você tem que ter essa característica, ele é específico mesmo para a peça. Onde mais você encontra? Bom, se você pegar o seu modem, você tem aí no seu modem um firmware. Quando você digita ali na barra de endereço, né, abrir uma nova aba e digitar 192.168.1.1 ou 10.0.01, varia aí um pouco de dispositivos, você vai estar acessando justamente o seu modem ou o roteador, e é o firmware dele. Tem no material algumas fotos para você ter uma noção. Isso é um firmware. Você pode atualizar ou não. O que ele oferece recursos depende dele. Beleza. Então o firmware, a ideia de software está vinculada à peça. Mas aqui a gente também tem situações, a mesma coisa do Android, né? Ele é um sistema operacional também, ele controla o equipamento como um todo. Aí oferece mais recursos diretamente. O BIOS, outra situaçãozinha à parte aí, que é necessário, né? A função do BIOS é fazer toda a etapa de carregamento, né? A inicialização do computador. Por isso que ele é importante para nós. Então, entendido aí o que é o firmware, a gente vai olhar ele novamente num outro cenário, quando a gente fala dos drivers. O que são drivers propriamente ditos? Os drivers a gente pode entender como manuais de uma peça. Um driver ele vai descrever como aquela peça funciona para fora. Então a gente pode pensar assim, dentro daquela peça tem o firmware, fora dela existe o driver. Mas de tal modo como o firmware, o driver é específico para a peça. E mais, além dele ser específico para a peça, ele vai ser específico para o sistema operacional ao qual ele está vinculado. Sim. Então, quando você pega aqui, por exemplo, eu tenho aqui o sistema operacional. Então, esse sistema operacional, a gente já vai entender o que ele faz de modo geral, mas ele, para poder utilizar uma peça do computador, peça específica, por exemplo, eu preciso acessar um pendrive, preciso usar uma placa de rede, conversar com ela, gravar um CD, um DVD, sei lá, ele vai ter que conversar com aquela peça. Então ele precisa saber como ele deve entregar os dados para aquela peça, para que ela entenda o que ele quer, assim como quando a peça devolver informações para ele, ele possa dizer, legal, isso aqui significa isso, essa outra informação significa este outro dado, e assim por diante. Ou seja, para que a comunicação ocorra. É um manualzinho dizendo justamente como aquela peça funciona para aquele sistema operacional. E aí você vai perceber justamente o quê? O recomendado é que você sempre busque instalar o driver específico do fabricante. Ou seja, imagine que você comprou uma placa de vídeo, que é o mais típico aí dos cenários. Você vai lá no site do fabricante da placa, pega o modelo certinho da placa, né, tem submodelos, e vai lá e fala, quero baixar o driver específico para o meu sistema operacional. Então você vai pegar o modelo da placa, da peça, e qual é o teu sistema operacional. Por quê? Imagina que você pegou uma placa de vídeo específica, já tem lá o modelo da tua peça. Aí você vai ter que pegar lá e vai olhar, eu quero para o Windows 7, para o Windows 8, para o Windows 10, para Linux, e você vai perceber que não é só isso. É para o Windows 10, 32 ou 64 bits? De modo geral, 64 hoje. Mas para o Windows 7 é 32 ou 64? Para o Linux, 32 ou 64 bits? Para qual tipo de sistema? Então perceba que até essa estrutura de bits na formatação do sistema interfere. Então é específico para o sistema operacional. O que acontece ainda é justamente isso. Os sistemas operacionais, eles tentam ter uma base de dados, e o Windows é o que mais faz isso, de drivers genéricos. Então cuidado com essa ideia de driver genérico. O driver genérico, ele não explora 100% o que a peça possui. Ele é o mínimo necessário para que aquele sistema possa usar aquela peça para alguma tarefa. Por exemplo, é muito comum para impressora, scanners, você ter aí justamente esses drivers genéricos. Mas a recomendação é sempre buscar no site do fabricante, porque esse driver genérico, ele não vai explorar o melhor potencial da peça, pode fazer a peça esquentar e assim por diante. Então tem vários fatores aí envolvidos. É a mesma regra de mercado, só que aqui eles são um pouco mais acessíveis à população.
Olha, saiu uma nova atualização do sistema, eu tenho uma peça aqui que não está funcionando direito. Eles vão lá e atualizam, mais do que o próprio Android, como eu falei ali anteriormente. Então, a ideia de drivers. Só lembrar, um cuidado, que se você pegar a palavra drive sem o R no final, a palavra drive significa peça propriamente dita. Então, tem uma letrinha só de diferença, mas que muda o contexto. Então, drive é peça. Driver é um software que vai ser instalado quando você estiver utilizando ali. E aí tem características dos sistemas operacionais que vão buscar isso automaticamente. Então, o driver, ele vincula essas duas estruturas. Agora, olha só. O que esse sistema operacional vai fazer, de fato, dentro desse cenário? Quando a gente pega o sistema operacional, a gente pode, inclusive, encontrar ele nas provas, sendo mencionado como plataforma. Por que ele é denominado plataforma dentro das provas? Porque esse cara, ele vai ser usado para sustentar a coisa. Ele é uma base de estrutura sobre a qual eu vou ter alguns outros elementos. Muito bem. Então, primeiramente, vamos entender onde ele se enquadra e a sua função geral. Depois a gente, em outra situação, vai entrar em mais detalhes. Pensa que você tem um computador, mas não agora ele individual, né? Quando a gente fala em driver, a gente olha para as peças individuais, né? Eu falei placa de vídeo, placa de rede, eu separei as peças. Quando a gente olha para o sistema operacional, você olha aqui para o computador como um todo, ou seja, o conjunto de peças necessárias para que o computador minimamente esteja apto para ser ligado. É isso que a gente quer. Então tá aqui o computador. O sistema operacional é o cara responsável por controlar esse computador e permitir que o usuário utilize ele para alguma função específica, né? Geral, mas que ele ligue o computador. Porque do contrário, tá lá o computador é um pedaço de papel, né? Não serve para mais nada. Tá lá só ocupando espaço. Sem o sistema operacional, ele não tem uma função efetiva. Precisa de alguém que controle e gerencie aquele computador. Então, a primeira observação é o seguinte. O usuário, ele interage de três formas diferentes aqui, de três frentes. Na verdade, eu costumo dizer que o usuário sempre interage, de fato, com o computador, com o hardware. Você tem respostas exibidas na tela. Você insere informações por um teclado, mouse, fala, por meio de gestos. Você tem simplesmente uma maneira de interagir com o computador. Mas toda interação é direta com o hardware de alguma maneira. Beleza. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, ele interage, o usuário, com o computador também. Mas sempre que a gente fala nessa interação, vou até mudar aqui a cor dela, sempre que a gente fala, ó, nessa interaçãozinha aqui em vermelho, pensa que ela é realizada diretamente de modo físico com o computador, mas com a intenção, por meio de alguma viabilização destes outros dois caras. Ou seja, na lógica de fluxo daqueles outros dois. Bom, o sistema operacional permite já de cara que você acesse o computador e use funções como navegar entre os seus arquivos e pastas, que ele permita você oferecer recursos básicos aí para o usuário controlar aquela máquina aí, então realizar alguma operação. Só que para que ela tenha uma finalidade mais usual, a gente tem aplicativos e eles vão ter a sua caracterização para atividades mais específicas. Então, eu consigo usar só o sistema operacional para controlar o computador, perfeito, como usuário, mas o sistema operacional ele é a base. De que modo? Quando eu vou instalar um aplicativo, para que eu possa instalar um aplicativo, eu tenho que ter um sistema operacional. Tanto que os aplicativos, eles são desenvolvidos para aquele sistema. Então você vai pegar assim, um aplicativo Windows e aplicativo Linux. São poucos aplicativos que vão funcionar nos dois cenários. Eles têm que ser feitos em uma outra linguagem de programação, uma linguagem Java, que a ideia da linguagem Java é justamente inserir aqui no meio um negócio chamado, entre a estrutura do sistema operacional e os aplicativos, chamado máquina virtual Java. Que daí, justamente, aquela parte vai ser específica para o sistema operacional. E aí permite que os aplicativos sejam genéricos tranquilamente. Mas, de um modo geral, sem ser esse caso específico do Java, os aplicativos, eles são para aquele sistema. Legal, também tem aquela história, 32, 64, mas de uma forma um pouquinho diferente. Um aplicativo 32 bits funciona no sistema 64, assim como no sistema 32. O contrário, já tem que ter cuidado. Um aplicativo 64 bits só vai funcionar no sistema operacional 32. É aquela regra. A base tem que suportar mais. Então, o aplicativo ele não pode ser maior do que a base. Então, justamente por isso a gente chama de plataforma. Então você vê às vezes na prova falando assim, olha, eu tenho uma plataforma Windows, uma plataforma Linux. Ele está falando justamente disso. Qual o sistema operacional que você está usando? E aí um cuidado. Quando a gente pega aí, vou citar como exemplo e anotar aqui, o Windows pontualmente. É o nosso principal exemplo de sistema operacional. Mas tem o macOS, o Android, como eu falei, também é um sistema operacional, o Linux, outro sistema operacional, entre vários tantos outros que existem no mercado. Mas esses três, principalmente aí para computador, Windows, Linux e macOS,
são os mais relevantes. O Android aí no universo celular, assim como o iOS para o concorrente. Então, quando você tem aí o Windows, o Microsoft Windows é o sistema operacional, é a base que a gente tem sobre a qual a gente vai construir alguma coisa. Essa essência, essa função dele como tal. Controlar o computador, tornar ele utilizável, tanto para que os aplicativos possam ser executados, como para que o usuário tenha um uso efetivo do computador. Essa é a função dele. Agora, quando a gente entra no universo de aplicativos, olha onde é que a maioria das pessoas fazem confusões. Porque você está tão habituado a pegar o computador e já está tudo instalado, está tudo pronto, até mesmo quando você vai mandar ele para o conserto, formatar, ele já volta tudo daquele jeito, você acredita que é tudo uma coisa só, mas são coisas distintas. Uma coisa é o sistema operacional, pegando aí o exemplo Windows. Outra coisa são os aplicativos. E quando a gente fala em aplicativos, a gente tem vários grupos e subgrupos de aplicativos. Inclusive, a gente já até mencionou alguns deles. O que você tem que entender? A ideia de um aplicativo é justamente um programa desenvolvido para fazer alguma atividade mais específica, para uma tarefa mais específica. Editar um texto, trabalhar com desenho, figura, fazer um cálculo. Então, eles têm atividades específicas vinculantes. Beleza. Aí a gente entra em uma específica, que é a suíte de escritório. A suíte de escritório, na verdade, é um grupo de aplicativos, não é só um aplicativo. Porque você tem dentro de uma suíte um editor de texto, um editor de planilha, um editor de apresentação. Cada um destes é, por si, um aplicativo que é utilizado no dia a dia. Mas é aí que está o ponto. Entender justamente que quando você fala em suíte de escritório, quando você fala em Microsoft Office, é um aplicativo. Microsoft Windows é um sistema operacional. São coisas separadas, são coisas distintas. Uma coisa é o sistema operacional, outra coisa é o aplicativo. Eles estão intimamente ligados. Se eu tenho um, eu tenho necessariamente o outro? Não. Você instala o Windows, não tem o Office lá dentro. Você instala o Office depois dele. Ah, mas já está no meu computador. Eu sei, por isso que eu estou reforçando. Você tem o Windows, depois você tem o Microsoft Office instalado separadamente, com versões distintas. E aí muita gente confunde. Coisinha besta, cuidado. Tipo, quando vai falar em sistema Windows, o versionamento dele, ele usa uma referência. Você tem lá, desde o Windows, pegar o XP, aí você tem o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10. O Windows 10 tem um sistema de versionamento diferente, pautado em lançamentos semestrais. Todo mês 3 e todo mês 9. E aí tem o ano e o mês em que ele foi lançado. Agora, quando você pega o Microsoft Office, tomando como referência lá desde o 2003, por quê? Porque de 2003 para 2007 foi quando a Microsoft perdeu a mão e ela estava tentando se ajustar. A partir de 2007, ela conseguiu entrar no eixo da coisa e lançar versões dentro da regra que ela queria. A cada 3 anos você tem uma nova versão do Microsoft Office. Então saiu lá 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021. A ideia é justamente você lançar de 3 em 3 anos esse recurso, para que o usuário instale ali dentro. Então é um aplicativo que você tem, né? Na verdade, é um conjunto, que são as suítes de escritório. Por que chamado suíte de escritório? Porque atende a ideia geral de um escritório, mas cada qual é um programa específico. Aí você tem aqueles que são usados no contexto de segurança. Inclusive, parte deles a gente pode até dizer que são utilitários. Tá? Aqui eu só separei para organizar um pouquinho a tua ideia. Então, aqueles aplicativos usados em segurança, como antivírus, né, também chamado de anti-malware, o firewall, você tem também os anti-spyware, anti-spam, então são ferramentas mais atreladas à segurança de informação. Os próprios malwares, cuidado. O que é um malware? É um programa como outro qualquer. Ele é um aplicativo. A única coisa que separa, por exemplo, um vírus do Word é que a finalidade dele muda. É a mesma coisa quando você estuda, por exemplo, direito penal. No direito penal você não julga simplesmente o ato, mas a intenção do ato. O que levou o cara a matar. Não foi só o cara, matei o cara. Tá, beleza. Então, matou, tá, porque a pena acabou. Não, mas você matou com intenção, você matou sem querer, você matou por vingança, você matou premeditado, sem premeditação. Você olha tudo isso. É a mesma coisa. Quando você olha para o malware, você olha assim, ele tem intenção de causar dano ou era um programa normal que acabou causando um problema, foi um erro? Então essas situaçõezinhas são julgadas aqui. Então, o malware é um aplicativo como outro qualquer. Aí você tem os utilitários. Utilitários é uma categoria de aplicativo que a gente coloca justamente por serem aplicativos que se tornaram essenciais ao dia a dia do usuário. Você, para poder trabalhar, fazer qualquer coisa hoje, você precisaria deles. Por exemplo, a gente pode destacar aqui os leitores de PDF. Hoje, sem um leitor de PDF no computador, você praticamente fica de mãos atadas.
Então, o leitor de PDF é essencial, tanto que o Windows está colocando, integrando a esse recurso ferramentas dele. Então, simplesmente, antes você precisava obrigatoriamente de algo como o Adobe PDF, né, o Adobe Reader, aí tinha os concorrentes, né, Fox Reader e assim por diante. Compactadores. Aqui tem dois nomezinhos mais relevantes quando a gente fala em compactadores de arquivo. A gente tem aqui que observar justamente o WinZip, que é o mais antigo e mais popular, e os seus concorrentes, Brazip, 7-Zip, assim como você tem aqui a estrutura do WinRAR, que é o mais popular hoje, que trabalha justamente com arquivos RAR. Então, esse cara vai perceber que ele é um programa proprietário, é um programa gratuito para testar, é um shareware, mas que quando você instala, ele não, por mais que ele vença lá o prazo, 45 dias para teste, ele não para de funcionar, porque ele se tornou essencial para a vida do usuário, para que o usuário possa trabalhar. Então ele continua lá funcionando, é o básico dele. Legal. Então ele é necessário sim para o usuário. E os navegadores de internet, para acessar essa aula como agora, entre outros que a gente poderia citar, até a própria calculadora, como aplicativos utilitários necessários. No Windows, alguns são chamados até de acessórios. Por quê? Tá ali, mas pensa, acessório é algo dispensável. O utilitário seria algo útil e necessário, essencial para a gente. Agora, só voltando um pouquinho para suítes de escritório, um cuidado. Questões muito tradicionais que você tem. Primeiro, olhar o seu edital. Há editais que vão cobrar uma só das duas suítes. Tem edital que não cobra nenhuma, tá? Mas a maioria cobra pelo menos uma. E há aqueles que cobram as duas. Na regra geral, você pensa assim, se cobrou só uma, é tipicamente o Microsoft, mas pode ser o LibreOffice. Quando cobra as duas, o seu foco, o seu interesse acaba sendo o Microsoft Office, porque a tendência de questões é maior para ele do que para o LibreOffice, por uma questão de volume de usuários. Mas uma questão básica é comparar os programas, ou mesmo o tipo de arquivo padrão que eles possuem e oferecem. Por exemplo, eu estou usando o Word. Você trabalha lá com o DocX, né, que é o arquivo padrão que o Word vai permitir você salvar. No LibreOffice, no Writer, você tem o Open Document Test. Agora, é possível abrir um documento de um com o outro? Sim, aí são questões específicas, mas que já começam nessa interpretação básica, das suítes equivalentes. Olha só uma coisa, posso ter as duas instaladas no computador? Pode. Elas não são mutuamente exclusivas. Você pode ter duas suítes instaladas, só vai ter que definir quem é padrão. Da mesma maneira como você pode ter dois navegadores ou mais. Na verdade, você já tem se você usa o Windows 10. Você tem o Internet Explorer e o Microsoft Edge. São dois navegadores. Só tem que definir qual vai ser o padrão. A mesma coisa, você pode ter dois anti-malwares. Opa, aí já é um pouco complicado. Anti-spam, anti-spyware, você pode ter mais de um. Agora tem algumas particularidades para cada um deles, né? Leitor de PDF você pode ter mais de um, compactador você pode ter mais de um. Então a ideia dos aplicativos, de modo geral, é que você pode ter mais de um para uma mesma finalidade. Então o Excel, por exemplo, você tem lá o XLSX, enquanto que no Calc o Open Document, e aí a ideia de planilha é o S, então pega aí a regra do Excel. No PowerPoint você tem lá o PPTX, enquanto que no Impress o Open Presentation, Open Document Presentation. O ODT é utilizado lá para representar essa situação, né? Open Document Presentation, ODP. Então, a referência aos básicos. O seu material tem uma tabelinha um pouquinho mais completa, que mostra os outros aplicativos que também fazem parte da suíte do Microsoft Office. Alguns cuidados são importantes. O que de fato faz parte dela e o que não faz. Então fique atento a esses elementos. Vamos treinar um pouquinho? Vamos ver o que as questões abordam? Olha a primeira questão. Os drivers de dispositivos não podem ser alterados pelo administrador da estação, porque o kernel assina digitalmente todos os drivers instalados automaticamente. Nada a ver. Olha só. Quando a gente fala em driver, o driver são informações que a gente tem dentro do nosso sistema que vão ser colocadas de acordo com o sistema. E o próprio sistema operacional instala, e eles são atualizáveis, sim, principalmente se eu tiver alguma novidade, algum novo recurso que pode ser explorado dentro do sistema operacional que antes não era explorado. E aí o driver pode trabalhar com aquilo. Então, errado, ele pode ser sim atualizado. Próxima questãozinha. No que se refere a conceitos básicos, julgue aí, né? O fabricante de um dispositivo de entrada e saída deve fornecer o driver de dispositivo, device driver, específico para cada sistema operacional a que ele dá suporte. Sim, o driver é específico para cada sistema operacional, então ele tem que estar lá presente. Próxima. Nas questões que avaliam conhecimento no ciência informática, a menos que seja explicitamente informado, que é aquele texto básico, considere também que há padrões de relação. O que ele está pedindo aqui? Então vamos lá para o texto da questão, que eu acho que o mais simples é aqui. Alguns computadores atuais têm a função de boot, gerenciada pelo UEFI, Unified Extensive
firmware. Opa, aqui é um ponto importante, né? Ele destaca o firmware. Interface, que é uma especificação que define uma interface de software entre o sistema operacional e o firmware. Opa, entre o sistema operacional e a peça, basicamente, né? E aí ele fala aqui de uma coisa, mas depois no final ele pergunta o que é o firmware. Olha a maldade. É o mesmo que o hardware? Não, o firmware não é o hardware. É o mesmo que o software? É, mas é uma questão de múltipla escolha, é bom dar uma olhadinha. Olha a alternativa C. É um conjunto de instruções operacionais que são programadas diretamente no hardware dos equipamentos eletrônicos. Essa aqui ela é melhor do que a outra? É, porque o firmware ele também pode já ser aquele que eu gravei na peça e não posso trocar mais. Então essa aqui ela entra numa definição um pouquinho mais correta. D. É um conjunto de interfaces facilitadoras, user-friendly, para configurações... Não. Essas interfaces facilitadoras são outras características que a gente vê dentro do próprio sistema operacional. É um conjunto de interfaces facilitadoras, isso também é outra, não, né? Para configurações de boot. Não, aí a ideia é de mais interface amigável, né? Que ele está falando aqui dessa essência. Então aqui fica a alternativa C como a alternativa correta. E a última questãozinha aí. Quando se liga um computador do tipo PC em busca da memória ROM firmware, que contém instruções para inicialização do computador, esse firmware é conhecido como, qual que é o responsável pela inicialização do computador? O BIOS. Boot, na verdade, é o próprio processo de inicialização, tá? Assembly é a linguagem que a gente tem aí de programação em nível de máquina. É uma linguagem mais baixo nível dentro da informática. É isso que a gente pode encontrar dentro desse universo inicial. E principalmente a preocupação. Windows é uma coisa, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Office é outra. São produtos em que estão em classificações diferentes, beleza? Ficamos por aqui, até a próxima.